Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, autarquia do governo do estado, firmou uma parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, que fortalece a fiscalização do setor de combustíveis no estado. Com duração inicial de 60 meses, o acordo permite ao IPEM atuar em nome da ANP em ações de fiscalização no transporte, revenda e comercialização de combustíveis. A iniciativa busca combater irregularidades, ampliar a transparência e garantir que o consumidor final receba produtos dentro das normas técnicas e legais. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial. Dr. Claudinei, venda de combustível adulterado se resolve apenas com fiscalização do IPEM ou a polícia tem que entrar em combate à prática do ilícito na origem, combatendo aí organizações criminosas, não permitindo adulteração na fonte e não no posto de gasolina, no posto de combustível na hora da venda? Satisfação imensa ter conosco mais uma vez na nossa bancada. Olá, Oliveira, a satisfação é minha. Esse nosso problema de combustível adulterado, Oliveira, ele é uma situação meio recorrente, né? Meio antiga essa história. E hoje eu não estou fazendo nenhuma defesa, me entendam bem. Hoje nós estamos vendo uma rotulação, qualquer coisa que o Estado não consegue resolver, ele atribui isso a organizações criminosas, perfeito? Não, como eu disse, eu não estou fazendo nenhuma defesa de organização criminosa, pelo contrário. Eu sou oriundo da segurança pública, o meu viés é exatamente de combate ao crime. E, na minha ótica, o IPEM chega para unir forças nesse combate a essa fraude, mas eu, na minha modesta opinião, né, os meus 2 centavos de contribuição a essa situação, que nós temos que unir, o Estado precisa unir força de todas as suas agências no combate a essa fraude, né, que é a adulteração de combustível, e depois esse crime que é perpetrado contra o consumidor final, contra mim, contra você, contra os nossos ouvintes e telespectadores, que é um crime de estelionato, onde ele vende um produto, muitas vezes adulterado, ou, como nós vimos aqui em Sorocaba, em postos de gasolina, e curiosamente do mesmo proprietário, a acusação feita contra ele, trazida a público pela imprensa, é que ele tinha um sistema no seu posto onde ele entregava menos combustível daquilo que era registrado como vendido. Então, nesse universo, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, ele chega de forma muito oportuna nessa situação, né? Não tem nem dúvida. Doutor Claudinei, acho que é até interessante a gente colocar para você poder esmiuçar para a gente daquilo que o cidadão comum, como eu vejo no dia a dia. Por exemplo, só uma questão de colocação, porque o direito é muito amplo e permite, inclusive, que você mesmo na sua fala já possa nos detalhar mais. Quando se fala em organização criminosa, no primeiro momento já nos remete ao PCC, e nem sempre é essa a realidade. Não é isso? Né? A formação ou seja, organização criminosa, ela se remete muitas vezes à reunião de 4 pessoas, 3, 4 ou mais, se eu estiver equivocado
caso o especialista é você, só para sua colocação. Por outro lado, também, aí sim, também já pego esse gancho, organização criminosa muitas vezes não está está dentro de um contexto do próprio sistema. Por exemplo, um determinado sábado eu estava em um posto de gasolina, de repente, isso há praticamente 10 anos, e depois essa quadrilha, você falou que há muito é recorrente essa questão. Há uns 10 anos atrás eu estava em um posto de gasolina num sábado, de repente chega o carro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu me assustei num primeiro momento, mas senti segurança porque, ou seja, vi o Estado presente ali. Entretanto, o frentista falou, hoje é o dia do Rapa. Eu falei, o que é isso? Os caras vêm pegar dinheiro aqui pra gente continuar trabalhando. Aí pode ser também uma organização criminosa com integrantes do próprio Estado. Então você vê como que é complexo esse tipo de atuação do Estado como ente federativo, também de olho nos seus agentes e outros que fazem parte dessa tal organização criminosa que acaba aí no final trazendo prejuízo a todos nós, né, doutor Claudinei? Oliveira, infelizmente, sempre no Brasil, dentro desta cultura maléfica, parece que sempre tem um corrupto de plantão, né? E indo por esse caminho, eu diria que não existiria o corrupto se não existisse o corruptor. E muitas vezes a gente vê pessoas bradando anticorrupção, mas quando parados numa fiscalização pela polícia, é o primeiro a oferecer um cafezinho, né, para o policial fazer vista grossa na sua atuação. Então, isso infelizmente, é uma pena que isso aconteça, né? O Brasil ele precisa sair dessa cultura da corruptocracia e voltarmos à política da meritocracia. E enquanto isso é lento, isso é demorado, é um processo que começa na base, né, e por conta de outros problemas endêmicos que a gente convive, como, por exemplo, a progressão continuada, que efetivamente impede que a gente forme adultos melhores por amanhã, nós vamos ter esse tipo de situação reconhecidamente. Não há como negar que a corrupção não existe no Brasil, né? E o problema é que o mau exemplo vem de todas as áreas da administração superior. Agora, voltando ao nosso problema do combustível, é óbvio, Oliveira, que nós estamos numa batalha. Em termos de batalha, a questão estratégica é a seguinte: quando você não ocupa um território, certo? O território é ocupado pelo inimigo. Então, o Estado ele já tem feito algumas alterações na abordagem, por exemplo, da questão das fraudes cometidas pelos posteiros. Então, uma das questões é a perda da sua inscrição estadual e diversas outras medidas administrativas para coibir efetivamente a venda de combustível adulterado ou a adulteração na entrega do combustível vendido, sempre entregando a menos, né? Porque nesse ramo do comércio de combustíveis, Oliveira, eu tive contato com um gerente geral de uma distribuidora de combustíveis e ele estava me falando uma coisa, assim, que a empresa dele, ele não se instala em municípios, por exemplo, que tenham menos de 70 mil habitantes. Por quê? Porque ele precisa vender aí uma enormidade de litragens de combustível para o negócio se tornar viável. Uma venda inferior, ele está pagando para trabalhar. Então, dentro dessa situação, porque onde o lucro por litro de combustível vendido, ele se resume a décimos de centavo, ou nem isso, efetivamente o volume de venda influi muito. Então,
brasileiro, infelizmente, às vezes ele gasta mais energia e mais inteligência no pensar em como eu vou burlar alguma situação, algum tipo de alguma legislação ou alguma coisa, ou criar um elemento novo dentro daquele negócio para ele poder faturar mais. Uhum. Nós precisamos efetivamente trabalhar no sentido de uma fiscalização mais rígida. Então, com a atuação, inclusive, da policial. Mas não adianta querer prender, por exemplo, o frentista que está ali defendendo o pão de cada dia, trabalhando para naquela empresa, e que muitas vezes ele nem sabe do que acontece. Porque, às vezes, por exemplo, caso de combustível adulterado, ele não adultera o combustível no posto, né? O combustível já chega adulterado. As máquinas que produzem a fraude na bomba, aí tem indicativos, né? Porque muitas vezes você tem um carro que tem 60 litros de combustível, a capacidade máxima do tanque, você vai abastecer e ele acusa mais de 60 litros. Quer dizer, é óbvio que alguma coisa está errada. Uhum. São Paulo não cabe dentro de Sorocaba. Então, dentro dessa lógica simplista, inclusive, a gente precisa efetivamente, nós, enquanto população, enquanto sociedade, precisamos dar nossa colaboração. Não tem nem dúvida. E aí, doutor... E não abastecendo nesse tipo. Você abasteceu num posto em que o seu carro deu sintomas de defeitos mecânicos causados por combustível, não é só chegar e se resignar a ser manifestante de internet, e reclamar e arcar com seus prejuízos, né? Então, o correto vai abastecer, sempre peça o comprovante daquele abastecimento, para que você possa, num futuro, se, por exemplo, o seu carro apresentar qualquer tipo de defeito, você tenha como provar para as autoridades que foi por conta daquele abastecimento que você tem o comprovante que gerou aquele prejuízo financeiro. Aí a autoridade ela vai poder, inclusive, tomar medidas fiscalizatórias excepcionais, né, fora daquela programação normal que ela tem de trabalho. E também, agora falando como advogado, a questão simples, né? Você teve o seu prejuízo, muitas vezes o prejuízo é alto. Como que você vai acionar juridicamente, judicialmente, aquela pessoa causadora do seu prejuízo? Você tem que comprovar o nexo de causalidade, né? Eu tive um problema na minha bomba de combustível, na injeção eletrônica do meu veículo, por conta de combustível adulterado. Mas de onde que veio? Se você não tem a comprovação, você não tem como fazer essa ligação entre o que aconteceu e o antecedente. Então, por isso, a recomendação, sempre no abastecimento, exija o seu cupom fiscal. Você ajuda na fiscalização dessa questão fiscal e também você já se previne, no caso de uma eventual adulteração do combustível, de documentos para você poder fazer a perseguição judicial do ressarcimento e das indenizações correlatas, né? Eu estou vendo na sua fala aí que nós, como sociedade, temos que nos organizar
O Estado tem que se organizar porque o crime está organizado. Porque eles estão prontos. A gente tenta tapar ou seja, segurar a torneira, a bomba aqui para poder não sair o combustível adulterado, mas é muito mais complexo, né, do que a gente possa imaginar. Na sua fala, eu me lembrei de uma amiga, filha de um proprietário de posto de combustível, em 2010. E ela me dizia que o pai teria que vender o posto de gasolina, de combustível, porque já não suportava mais a pressão do crime organizado, porque o que eles exigiam na saída da refinaria de Paulínia, e eu estou dando nomes aqui porque isso daí a polícia tem de cor salteado lá, né? De repente é uma questão tão grande o sistema que não se consegue chegar em todos os pontos. Mas o que dizia ela? Que na saída da refinaria de Paulínia, o carro sai com combustível fiel, entretanto, esse caminhão-tanque ele era obrigado a desviar até um determinado local para trocar o combustível, deixava o combustível bom para poder pegar o combustível batizado da organização criminosa. E isso chegava nas nossas cidades aqui, e o pai não queria correr aquele risco e estava sendo ameaçado. Então você vê como que é. E daí tem que unir o IPEM, a polícia, os órgãos de fiscalização, polícia civil, polícia federal, não dá para a gente, ou seja, tem que unir, concentrar esforços, né, doutor Claudinei? E creio que aí é importante o IPEM, porque ele está dentro da sua área de atuação, que é na bomba, né? Então, IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, né? Então, ele vai ajudar aí, sobremaneira, a questão fiscalizatória, maiormente na questão da quantidade de combustível vendido e combustível entregue. Por isso que eu digo, o Estado precisa se organizar melhor nesse sentido. A fiscalização, Oliveira, ela não pode ocorrer somente como quando a imprensa séria vem como se fosse o procurador da sociedade, vir cobrar das autoridades, né, através de matérias como a sua, por exemplo, a atuação do sistema fiscalizatório. O sistema fiscalizatório, nós temos a administração pública, e isso é visto, inclusive, na nossa cidade. A administração pública parece que, às vezes, ela mostra um desinteresse numa fiscalização diuturna, né? Eu acho que se a gente for lá no portal de transparência do nosso município, nós vamos ficar surpresos com a quantidade de servidores municipais que atuam dentro da área fiscalizatória, dentro de todos os sistemas. Então, o que nós precisamos é investir na fiscalização, nós precisamos ocupar território. Por quê? Na medida que a gente ocupa território com uma fiscalização mais intensa, nós vamos dando um recado silencioso para esses, vou chamar de malfeitores, né? Para esses malfeitores que se enriquecem à custa desses golpes com combustível, que, havendo uma fiscalização mais intensa e uma investigação séria, correta, honesta, eles têm uma vida curta de atuação no mercado. Agora, uma outra dica, né? Então, eu, quando viajo com os meus amigos motociclistas, nós temos por hábito só abastecer em postos de gasolina com bandeira, né? Então, você vai abastecer, você abastece num posto que seja afiliado, que seja integrante de uma bandeira de uma grande distribuidora de combustível. Porque nós tivemos matérias anteriores, veiculada por você, inclusive,
de bandeiras de distribuidoras que o Ministério Público, através aí de investigação conjunta com a Polícia Civil, a qual eu reforço, é a única entidade constitucionalmente de competência constitucional investigativa, né? Os outros são colaboradores, onde constatou-se que distribuidoras menores, elas eram ligadas ao crime organizado, né, sendo mais um braço de atuação. Então, não contentes com os crimes usuais, eles partiram para os negócios legais, que a gente assiste filme de mafioso e é sempre o desejo do mafioso de legalizar seus negócios ilegais, né? Uhum. E a porta de entrada de muitos é a compra e venda de combustível. Exato. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, estar atentos a isso. E, para a gente não sofrer essas consequências desagradáveis aí, por exemplo, numa viagem, você ter a sua viagem interrompida porque você parou num posto sem bandeira e aí você teve problemas com o seu veículo, problemas muitas vezes que vão resultar aí em gastos altíssimos, porque a pessoa aquele posto de gasolina é de propriedade de uma pessoa desonesta. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez na nossa bancada, Dr. Claudinei. E enquanto você falava, a minha mente ia colhendo, buscando tantas situações que, como cidadão, a gente observa no dia a dia. E daí eu falei, mas espera, nós estamos falando, concentre, Oliveira, nós estamos falando aqui apenas de adulteração de combustível, porque daí eu já me lembrei de imóveis comprados, inclusive a gente acompanhou em Sorocaba, tem até prédio que o crime organizado acompanhou, ou seja, adquiriu, que a gente conhece, sabe, né, barracões, e aí vai, ou seja, parece que o Estado está desorganizado, né, e os criminosos, aqueles que praticam ilícito, ganharam nessa corrida, até o momento, se organizaram para burlar todos nós. Abraço, doutor Claudinei. Só para concluir, Oliveira, como diz o caipira, nesse assunto criminalidade, o caipira diz assim, em cada enxadada uma minhoca, né? Meu amigo. Então, é triste a gente ter essa constatação que em várias atividades, né, em muitas atividades do nosso dia a dia, a gente acaba convivendo com a criminalidade organizada, seja ela em qualquer nível, infelizmente. Falou do combustível, eu lembrei do setor imobiliário, né, da atuação do crime organizado. Nesses 5 ou 10 segundos que o Dr. Claudinei falou aí também, eu me lembrei também de um outro setor. Isso aí é tudo bombinhas que vão estourando ao longo dos tempos. Transporte coletivo, deixa aqui, matou. Vamos que tá aqui. Abraço para o Claudinei. IPEM firma parceria com a ANP para ampliar a fiscalização do setor de combustíveis e nós vamos acompanhar de perto todo esse trabalho. Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet.